Olá, alunos do nono ano, estamos começando agora nossa terceira videoaula do terceiro bimestre, continuando falando aí da Ásia. Agora a gente vai falar das atividades econômicas da Ásia, começando com a agropecuária. A agropecuária que é a junção da agricultura, que é o plantio de gêneros alimentícios para abastecer a população, e pecuária, que é a produção de animais. Então, grande parte da população do continente asiático se concentra em áreas rurais com suas atividades voltadas para o setor primário da economia, que é a agropecuária e a exploração de recursos naturais, que são as atividades fundamentais, principalmente nos países mais pobres e nos países em desenvolvimento no continente asiático. A agricultura praticada varia de acordo com a cultura, o nível de tecnologia de cada país e o destino da produção, se é para o mercado interno, se é para o mercado externo. Em geral, são realizados com pouca tecnologia, baixo nível de mecanização e emprego de mão de obra familiar, onde a produção são destinadas para o consumo interno, onde vários povos da região do continente asiático praticam agricultura de subsistência para o consumo da própria família. Há países como Japão e Israel que empregam técnicas modernas com alta produtividade. Mas, em geral, as técnicas são rudimentares, são pequenas e médias propriedades com agricultura familiar de subsistência, voltado ali para o mercado interno. Em áreas tropicais são comuns plantations com propriedades agrícolas cuja produção é voltada para exportação, sendo uma herança do colonialismo. Ou seja, durante a expansão das potências europeias durante o período do imperialismo, houve o estabelecimento de colônias na Ásia, assim como houve também na América Latina, e com isso desenvolveu o sistema de plantation voltado para exportação. Até hoje esse modelo se mantém em várias regiões da Ásia, principalmente nos países mais pobres, que ao colocar esse modelo voltado para exportação, dificulta o acesso à terra da população mais pobre desses países para a agricultura de subsistência, fazendo que haja altas taxas ali de desigualdade social e fome. Geralmente, nessas propriedades com produção monocultura, são cultivados produtos como café, tabaco, algodão, frutas, chá, cana-de-açúcar, entre outros. A risicultura é a plantação de arroz. A principal base alimentar de quase todos os países asiáticos é o arroz, e o produto agrícola mais cultivado e plantado em todo o continente asiático é o arroz, que ocupa grandes áreas de plantio, com destaque para a China, Índia, Bangladesh e Vietnã. Os cereais são plantados em regiões mais setentrionais, ou seja, mais ao norte, onde tem predomínio os climas mais temperados, como países como Cazaquistão, Uzbequistão e a Rússia. No sul da Ásia, onde você tem as regiões mais tropicais, regiões mais quentes, da Índia e do Sudeste Asiático, a exploração dos solos em áreas com muita chuva e nas encostas das montanhas, provocando perda de nutrientes que são diluídos e transportados pelas águas das chuvas, empobrecendo o solo. E aí o que acontece? Nessas regiões, uma das soluções é o cultivo em curvas de nível, conhecido como terraceamento, tornando a erosão dos solos menos intensa, retendo nutrientes nas áreas de plantio. Então, sistemas de terraços que é muito comum em vários países asiáticos. Já a pecuária é praticada de forma extensiva e a maior parte da produção é voltada para a subsistência, ou seja, criação de animais para a utilização da carne, do couro e da pele, para as populações que vivem em áreas rurais, geralmente em propriedades familiares, voltadas ali para o consumo interno dos respectivos países. Os principais rebanhos são os bovinos, suínos, ovinos e bufalinos. Esse tipo de atividade é realizada em amplas extensões de terra na Ásia Central, no Oriente Médio, geralmente em regiões que a gente fala de a pecuária extensiva ali de modo nômade, áreas com vegetação de baixo porte utilizada como pastagens aí nessas regiões. Neste mapa a gente pode ver aí a questão das diferentes atividades de exploração de recursos naturais e de agricultura e pecuária na Ásia. Só não tem atividades geralmente em regiões de deserto, como aqui o deserto do Gobi, o deserto aqui da Arábia Saudita, e aqui também no interior do Irã e da Síria, também em regiões mais setentrionais, ali nas regiões mais frias. Todo o resto da Ásia tem aproveitamento de exploração de recursos naturais ou de agricultura e pecuária para abastecimento ali, principalmente das populações internas ali dos respectivos países e algumas áreas voltadas para a exportação. Aqui nesse mapa, através dessas cores, a gente pode ver onde estão os tipos de agricultura. Então, por exemplo, esse meio lilás é agricultura irrigada, são as áreas de alguns países onde a irrigação permite uma grande produtividade agrícola, concentrando aqui em algumas regiões da Índia, do Sudeste Asiático e a área aqui mais a leste ali da China. Já você tem alguns aspectos de agricultura mediterrânea,
Os tons de laranja são os tipos de agricultura, né? A mais escura é a agricultura voltada para exportação, regiões aqui da Índia, alguns outros países asiáticos aqui tem bastante, né? Você tem a agricultura mecanizada, os tons de laranja mais claro é a agricultura primitiva e as pecuárias, seja ela intensiva, extensiva e de amarelo bem claro, pastagem e pecuária nômade. As áreas verdes são áreas de floresta, onde a gente não tem aproveitamento para a agricultura. Agora vamos falar sobre a industrialização no continente asiático. Nos últimos anos, o continente asiático passou por um processo de intensa industrialização, mas que ficou concentrado em alguns países. Desse modo, o crescimento econômico industrial ocorreu por meio de políticas de curto e médio prazo, que atraíram a indústria de outros países com altos investimentos em educação e tecnologia. Então, assim, na Ásia, o Japão é o país mais industrializado, apresentando modernos sistemas de produção com destaque para informática, robótica, eletroeletrônica e automobilística. A Coreia do Sul atua em diversos setores, desde o automobilístico até o naval, e no Sudeste Asiático o processo de industrialização ocorreu de maneira acelerada nas últimas décadas, em Taiwan, também na Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e, mais recentemente, na Malásia, no Vietnã, na Indonésia, nas Filipinas e na Tailândia. Esse processo de industrialização desses países do Sudeste Asiático ficou conhecido como tigres asiáticos, que a gente vai ver depois. Nesses países, nos países que fazem parte dos tigres asiáticos, os parques industriais se desenvolveram por meio da produção e da exportação de produtos em larga escala, de artigos com preços altamente competitivos no mercado internacional, geralmente na atração de empresas multinacionais do Japão e dos Estados Unidos, que se instalaram nesses países do Sudeste Asiático e, utilizando as vantagens locacionais desses países, passaram a exportar produtos para o mundo inteiro. A gente vai ver esse processo dos tigres asiáticos com calma depois. Já a Índia apresentou um crescimento industrial nas últimas décadas, principalmente nos setores mecânico, têxtil, siderúrgico e de informática, geralmente com apoio do governo, né? Houve um investimento em educação, principalmente nas grandes cidades, para uma parcela do povo indiano, formando uma elite atuante no setor de tecnologia. Hoje a Índia é muito forte em prestação de serviços na área de informática, comunicações, né? Fazendo desse país exportador dessas tecnologias de prestação de serviço nessas áreas. Já a China vem apresentando um grande crescimento econômico nos últimos anos, né? A China teve um processo de industrialização baseado no modelo socialista da qual ela se inspirou na Rússia. Então, áreas industriais do setor de bens e serviços, do setor de bens de produção, bens intermediários, etc. E só a partir dos anos 70 que ela começou a investir na industrialização voltada para a exportação. O processo de industrialização da China também é um capítulo à parte que a gente vai ver depois, né? Essa industrialização forte da China, voltada para a exportação a partir de 1970, ocorreu em razão da mão de obra abundante e barata, da grande disponibilidade de matéria-prima, é um país territorialmente muito grande, e da presença de um grande mercado consumidor e um mercado consumidor crescente. Aqui a gente pode ver, né, todo o Sudeste Asiático, né, mostrando onde a gente tem predominância de carvão, principalmente na Rússia, você tem triângulo aqui, né? O triângulo são as áreas de exploração mineral. A gente vê que a Índia é um país de grande exploração mineral, algumas regiões aqui do Sudeste Asiático e da Ásia, outras regiões aqui, e tem algumas regiões aí de exploração de diamantes mostrando aqui neste mapa. Já esse mapa aqui vai mostrar as principais regiões industriais. A gente pegar aqui próximo ao litoral da China, no Japão aqui não está aparecendo, mas tem ali também. Algumas regiões aqui da Rússia e da Ásia Central, as regiões aqui da Índia e algumas outras regiões aqui. O que está de roxo são as bacias sedimentares para exploração de carvão mineral, os campos de gás em verde e os campos petrolíferos de laranja. Não sei se está dando para ver porque o mapa está muito ruim, né? Agora a gente vai falar da China, né? A China e seu desenvolvimento no século XXI. A China é um país riquíssimo em história, com uma cultura de mais de 5.000 anos, né? A China passou do artesanato da agricultura rudimentar aos projetos espaciais no século XXI, ou seja, um país que passou por grandes transformações nos últimos séculos. Enfrentou interesses de países imperialistas durante o processo de expansão das potências europeias e viveu uma revolução no início do século XX que implantou o socialismo no país. É o terceiro maior país em extensão, mais de 9,5 milhões de quilômetros quadrados, e abriga a maior população do planeta, 1,3 bilhões de habitantes. O socialismo na China foi instituído após uma guerra civil que levou Mao Tse-tung ao poder, isso no início do século XX, né, quando a China deixou de ser um império, com a figura do imperador, e se tornou uma república socialista. A partir de 1976, né,
houve uma série de reformas econômicas no território chinês que permitiram um crescimento com altas taxas e aumento significativo da renda per capita, tirando milhões de chineses da situação de pobreza. É o país em que, em termos de crescimento econômico, é o país que mais cresce economicamente no mundo atualmente. Contudo, não houve mudança no sistema político e o poder permanece centralizado no Partido Comunista. Como foi o processo de modernização chinês? A partir do século XIII, o país passou a estabelecer contato com o Ocidente por rotas comerciais até a Europa. A partir do século XVI, os portugueses estabeleceram a colônia de Macau no litoral sul da China e no início do século XIX o domínio ocidental instalou-se efetivamente na região, Ou seja, a região asiática ali, que até então tinha só contatos comerciais esporádicos, a expansão do imperialismo europeu, da mesma forma que estabeleceu colônias na América Latina, em várias regiões da Ásia também foram estabelecidas colônias. O Império Chinês havia passado por grande desenvolvimento cultural entre os séculos 17 e 18 e com o expansionismo Manchu a partir do século 19 ali. Então houve um grande crescimento populacional, aumento dos impostos e a corrupção levou a uma decadência e fragmentação do império no território chinês ali. Então começou uma ebulição com vários movimentos nacionalistas e iniciou-se um período republicano no início do século XX. Porém, os problemas econômicos, políticos e sociais persistiram, a crise levou a uma grande guerra civil e chegou ao fim em 1949, quando essa guerra civil acabou, quando os comunistas implantaram a República Popular da China com um modelo político e econômico socialista, inspirado na Revolução Russa de 1917, que implantou o socialismo na Rússia. Vocês já estudaram isso em Guerra Fria e por aí vai. Então o que acontece? Da China socialista à abertura econômica. Inicialmente, o que os chineses fizeram? O modelo chinês baseou-se no exemplo da União Soviética, sua aliada até o fim da década de 50, quando se deu o rompimento político. Então o modelo de industrialização e desenvolvimento econômico chinês se inspirou e copiou o modelo da União Soviética, que foi implantada a partir de 1917 com a Revolução Russa. Quando houve esse rompimento, foi por discordância no modelo de desenvolvimento econômico, social e político de ambas as nações, por mais que elas se inspirassem no modelo socialista. Então a China começou a trilhar o seu próprio caminho, onde a partir da década de 70 iniciou-se amplas reformas, do ponto de vista econômico, político e social, mas o político manteve ali a dominância do Partido Comunista. Mas essas reformas econômicas tinham sobretudo a ideia de uma abertura para o modelo capitalista. A China entendeu que o seu modelo implantado de inspiração na União Soviética era um modelo que não estava dando conta das transformações econômicas e sociais que aconteciam no mundo no período. Por isso que a China fez essas reformas para ter essa abertura econômica. Na década de 1980, foram criadas então as zonas econômicas especiais. O que eram essas zonas econômicas especiais? Eram regiões do território chinês, principalmente mais a leste, próximo do litoral, áreas que teriam uma política diferenciada em relação ao resto do território chinês. Então começou a atrair capitais, tecnologia e conhecimento de empresas estrangeiras, de multinacionais, principalmente de origem dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão, para estimular a exportação, e ao mesmo tempo abastecer a expansão do mercado doméstico. Os chineses estavam ali aumentando seu consumo de produtos industrializados. Essas empresas foram atraídas pela mão de obra barata, ou seja, o custo de produção tornaria-se menor porque a remuneração dos trabalhadores era menor comparado com outros países, pela possibilidade de vender seus produtos para um imenso mercado consumidor do país, já que a gente falou que a China é o país que tem a maior população do planeta. Este mapa aqui ficou escuro, não dá para ver nada. Vamos pular esse mapa, Então aqui a gente tem um mapa aí das expansões da dinastia Ming no século XIII e no século XV aí, com as diferentes conflitos entre China, Coreia, Japão e etc. Esse mapa aqui não serviu para nada. Continuamos aí a falar sobre a China. Falar agora sobre o desenvolvimento econômico da China, Então, relembrando aí, a partir da década de 50, o país lançou seu projeto econômico industrial, inspirado no modelo soviético, estabelecendo um parque industrial diversificado, mas com base nas indústrias de base bélica, além de mecânica e siderúrgica. Mas não apresentou bons resultados, não sendo bem sucedido, apresentando muitos problemas a partir da década de 70. Exemplos, a obsolescência, ou seja, a falta de atualização tecnológica desses setores industriais, queda de qualidade e produtividade, péssimas condições de trabalho, baixa remuneração, falta de leis trabalhistas e produção sindical. Tudo isso levou ao desenvolvimento econômico da China ser muito aquém do que o projeto que os chineses esperavam.
A implantação de uma reforma agrária estatal com a criação das comunas populares desorganizou a produção de alimentos e contribuiu para uma grande fome entre os anos de 1959 e 1962, que acredita-se que matou cerca de 20 milhões de pessoas em toda a China. Foi a partir desses problemas que na década de 1970, a China organizou as reformas econômicas para fazer com que a atividade industrial voltasse a se expandir com o desenvolvimento das indústrias de bens de consumo, atraindo grandes investimentos de empresas estrangeiras com filiais instaladas nas zonas econômicas especiais. Então aqui a gente tem, por exemplo, que esse desenvolvimento econômico, através da implantação da atividade industrial nas zonas econômicas especiais, que se localizam a leste, próximo ao litoral, fez com que ao longo das últimas décadas a China tivesse uma concentração populacional próxima ao litoral. Então esse mapa aqui mostra densidade demográfica, quantidade de pessoas que vivem por quilômetro quadrado. Quanto mais escuro, maior a concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Quanto mais claro, menor a concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Então aqui a gente tem as grandes cidades chinesas estão localizadas próximo ao litoral, E aí, da medida que vai para o interior, para o oeste, vai diminuindo a concentração populacional. Principalmente a região de Tibete, e as regiões desérticas aqui, que devido às condições naturais de clima, não são favoráveis à concentração de populações, fazendo que essas áreas sejam pouco habitadas. Já este mapa vai mostrar o produto interno bruto, ou seja, a riqueza de cada uma das regiões chinesas, mostrando, no mesmo sentido do mapa de concentração populacional, mostra que as áreas mais próximas ao litoral, as regiões mais próximas ao litoral, que está mais escuro, a renda média da população é mais alta devido às atividades industriais. E quanto mais a gente vai para o interior, as cores vão ficando mais claras, que são regiões onde a renda média da população é menor devido à predominância das atividades agrícolas de subsistência e as áreas desérticas também, que não favorecem a concentração populacional, também não favorecem o desenvolvimento de atividades econômicas nessas regiões. Recursos minerais e energia. O país possui muitas reservas de carvão, que é a sua principal fonte de energia. A China é o maior produtor de carvão do mundo e é a principal usuária do carvão enquanto produção de energia. De petróleo, embora seja o maior importador do mundo, ou seja, a China produz muito petróleo, mas como o seu consumo de petróleo é muito grande, ele também é o maior importador de petróleo no mundo. Há ainda importante extração de outros minérios, como tungstênio, estanho, cobre, chumbo, zinco, ferro e urânio, que favorece a implantação de usinas nucleares. A maior parte da energia do país é produzida por termoelétricas, que utilizam carvão mineral e gera intensa poluição nos grandes centros urbanos chineses. A agricultura e pecuária do país. Devido à sua grande extensão e diversidade de solos e clima, há na China um desenvolvimento de diferentes culturas agrícolas, onde as principais áreas produtoras estão na parte oriental do país, onde o relevo pouco acentuado e a abundância de água favorece o desenvolvimento dessas atividades agrícolas. Destaque a cultura do arroz, que tanto na China quanto no Japão e outros países asiáticos é a base alimentar do país, principalmente no Vale do Rio Yangtze, e o trigo associado à soja no Vale do Rio Huanghe. Outros cultivos importantes são algodão, chá, milho e seda. Na pecuária, a criação de suínos é a mais importante, então a China tem o maior rebanho de suínos no mundo. A carne de porco é o principal carne consumida pela população chinesa, possuindo também um grande rebanho de equinos, ovinos e bovinos, além da criação de aves. Então, nesse mapa aqui a gente pode perceber as regiões aqui, Então, a agricultura intensiva, com grande produtividade e utilizando irrigação, são as áreas de vermelho, que são as áreas aqui próximas às regiões industriais que permitem ali a utilização de tecnologia. As áreas mais claras de laranja são policultura, são rotações de cultura que vai variando de acordo com a época do ano, concentrando arroz, trigo, algodão e chá, que são essa área de laranja aqui. As áreas de verde claro aqui são áreas de criação de silvicultura e outras culturas, então exploração de madeiras, exploração de produtos naturais associados a culturas de arroz e chá. Essas áreas verdes aqui são criação extensiva de ovinos, principalmente nas áreas onde tem grandes cadeias de montanhas, como o Himalaia, e a silvicultura, que é a exploração das florestas, principalmente mais ao norte lá. As áreas de amarelo aqui são áreas de espaço pouco produtivo, são áreas de clima semiárido e clima árido, e o que está de lilás são os desertos,
onde você não tem produção agrícola nenhuma. Já este mapa aqui vai mostrar, né, as regiões de exploração de carvão e laranja, na região central da China, de petróleo, algumas áreas, né, a China é uma grande produtora, mas tem um grande consumo, por isso é um grande importador, né, gás e urânio em algumas regiões, né, e o que está marcado com círculos são as grandes centros industriais aqui, com essa área rachurada, onde tem uma grande concentração de indústrias, né, aqui e também mais ao sul, próximo ao litoral aqui do Oceano Pacífico, a leste da China. No interior, nas áreas áridas e semiáridas, você não tem desenvolvimento de atividades de exploração de recursos minerais e nem de produção industrial. Vamos falar agora sobre população e desenvolvimento social na China. A população do país caracteriza-se pela diversidade étnica e cultural, com 56 etnias oficiais, ou seja, existem diferentes povos com culturas diferentes, com etnias diferentes, com línguas diferentes, por exemplo. Entretanto, mais de 90% da população pertence à etnia Han, que é a principal etnia aí do país. O grande desafio da China, territorialmente muito grande, com uma formação étnica bastante diversa, é manter a sua unidade nacional diante das desigualdades sociais e disparidades regionais. A população está distribuída de forma desigual no território, com a parte oeste apresentando vazios demográficos, né, porque são regiões desérticas de clima árido com pouca atividade de agricultura e pecuária industrial, e as grandes concentrações demográficas nas planícies, próximo aos rios, nas regiões do Oriente e ao longo dos vales dos grandes rios. Então, Xangai e Beijing, ou Pequim, dependendo da pronúncia, são as duas cidades mais importantes e populosas da China. A alta densidade demográfica gera problemas ambientais, ou seja, você tem uma grande população, né, cerca de 1,3, 1,4 bilhões de pessoas, cerca de 20% da população mundial, e isso causa uma grande pressão sobre os recursos naturais, as concentrações urbanas geram ali uma grande quantidade de problemas ambientais, então tudo isso pressiona muito, né, o governo chinês a conseguir, ao mesmo tempo, equacionar esses problemas ambientais e os problemas sociais do país e oferecer saúde, educação e etc. para um grande contingente populacional. Então isso leva a problemas ambientais, problemas atmosféricos, contaminação dos rios e dos solos, das áreas costeiras, perda de florestas, perda de solos agrícolas muito grande. Tanto a distribuição populacional quanto a distribuição de riqueza também é muito desigual, né? E as áreas costeiras a leste apresentam grande concentração de riqueza, com PIB per capita muito alto, onde se encontram as zonas econômicas especiais, e as indústrias de alta tecnologia, enquanto o interior apresenta índices econômicos menores do que essas regiões litorâneas. Devido a essas questões, a China vem apresentando o que nós chamamos de política do filho único, ou seja, né, é uma política onde a China estabelece que os casais só podem ter um filho. Aqueles casais que tenham mais de um filho sofrem sanções do Estado, como multas, perda de direitos sociais, até mesmo encarceramento, ou seja, a prisão. Né? E o objetivo da China de estabelecer a política de filho único é diminuir o crescimento populacional, né, para diminuir essa pressão dessa grande população exerce sobre as questões econômicas, sociais e de meio ambiente. A China já flexibilizou para 2 filhos por casal porque já conseguiu ter uma grande diminuição do crescimento demográfico nas 2 últimas décadas. Né? Aqui a gente tem um mapa mostrando as concentrações, cada cor é a concentração de uma determinada etnia ao longo da região central e leste da China aí, né? E agora a gente vai falar sobre a política chinesa, né? Então, o sistema político da China permanece sobre um regime fechado e centralizado na estrutura de um partido único. Desde a Revolução Chinesa, o país reprimiu manifestações populares em favor de maior liberdade de expressão e da democracia e perseguiu aqueles que eram contra as políticas do governo. Também são reprimidos movimentos em prol da democracia e da liberdade em regiões que querem a reparação da China, a separação da China, como Hong Kong e Taiwan, razões culturais e religiosas, Xinjiang, que é de maioria muçulmana, e o Tibete, que é de maioria budista, ou seja, fogem ali do escopo de unificação que a China tanto deseja através das suas políticas sociais, econômicas e culturais. Com o crescimento econômico que a China estabeleceu principalmente nas 2 últimas décadas, né, do início do século XX até o ano corrente, o país se consolida como uma potência no continente, uma das principais do mundo, posição que era ocupada pelo Japão
exercendo liderança e influência hoje sobre os tigres asiáticos. Ou seja, quando o Japão era a maior economia da Ásia, exerceu uma grande influência sobre os países da região. Com o crescimento econômico, industrial e tecnológico da China, a China suplantou o Japão, sendo a principal economia do continente asiático e exercendo influência sobre os países à sua volta, também sobre Austrália e Nova Zelândia na Oceania, além de ser um grande aliado da Coreia do Norte. Com o acelerado crescimento econômico, a demanda do país por matérias-primas e fontes de energia levou a ter interesse em estabelecer relações cada vez maior com os países africanos para abastecer a China com matérias-primas, petróleo e outros recursos minerais, onde muitos são ricos em minérios e petróleo, para abastecer a China, que eu acabei de falar agora, eu estou falando tudo errado. Esses países receberam financiamento com instalação de empresas, obras de infraestrutura e empreendimentos locais para fornecerem para a China as matérias-primas e fontes de energia de que tanto precisa. Atualmente, a China, então, com todos esses seus investimentos econômicos, exerce um papel fundamental nas relações internacionais, despontando como importante liderança, principalmente nos continentes asiáticos e na África, e também em parte da América Latina. Sem se aliar com os Estados Unidos ou com a Rússia, a China mantém uma posição de independência, apoiando muitas vezes países em desenvolvimento em importantes questões mundiais aí. Para se firmar no cenário internacional enquanto potência do século XXI, a China vem destinando investimentos em diversos setores, tanto internos como em outras regiões do mundo também. Essa é a grande influência da China na atualidade. Encerramos a nossa videoaula, que ficou um pouquinho grande, né? Falamos aí de todas as atividades econômicas na Ásia e mais das questões da China, de forma resumida, obviamente, porque essa matéria é muito grande. Então se inscreva no canal, dê o seu like, deixe lá seu comentário e até a nossa próxima aula.